Você já deixou de cobrar o preço justo por medo da cliente achar caro? Gente, eu sei muito bem o que é isso, porque eu já fiz isso várias vezes. Por medo da cliente reclamar, achar que tá caro o meu preço, e aí tem a concorrência. Não sei vocês, mas eu moro em um bairro, né, pequeno. Então a gente sabe muito bem como funcionam as coisas e bate aquela insegurança de cobrar o preço que nós queremos cobrar pelo conserto ou pelo ajuste, pelo serviço que você faz aí de costura, e o cliente reclamar ou fazer alguma cara assim de que não gostou daquele preço, e até mesmo de você estar perdendo o cliente. Já passei muito por isso várias vezes no decorrer da minha jornada costurando, e com o passar do tempo a gente vai adquirindo experiência. Vou até mostrar para vocês essa tabela que eu usava aqui no ateliê. Peraí. Olá, pessoal. Esse foi o jeito, gente, que eu encontrei para estar gravando o vídeo. Por quê? Devido às coisas aqui no ateliê, né, os trabalhos, então acaba que eu não tô conseguindo gravar vídeo aqui pro canal. E aí hoje eu vou estar conversando com vocês sobre a questão de ter dificuldade de estar precificando, de estar aumentando a sua tabela de preços pelo medo de perder cliente, do cliente achar caro, ter essa dificuldade, porque eu já tive muito essa dificuldade no decorrer do meu trabalho com costura e com conserto de roupa principalmente. Então eu vou estar conversando com vocês sobre isso, tá? E enquanto eu faço aqui alguns trabalhos que eu tenho para fazer aqui no ateliê à mão, que são os pequenos reparos que dá para eu fazer à mão, eu vou conversando com vocês aí e bora pro vídeo. Você já deixou de cobrar o preço justo por medo da cliente achar caro? Gente, eu sei muito bem o que é isso, porque eu já fiz isso várias vezes. Por medo da cliente reclamar, achar que tá caro o meu preço, e aí tem a concorrência. E não sei vocês, mas eu moro em um bairro, né, pequeno. Então a gente sabe muito bem como funcionam as coisas e bate aquela insegurança de cobrar o preço que nós queremos cobrar pelo conserto ou pelo ajuste, pelo serviço que você faz aí de costura, e o cliente reclamar ou fazer alguma cara assim de que não gostou daquele preço, e até mesmo de você estar perdendo o cliente. Já passei muito por isso várias vezes no decorrer da minha jornada costurando, e com o passar do tempo a gente vai adquirindo experiência, né? E chegou um ponto que eu trabalhando no conserto de roupa, eu comecei a desanimar, sabe? Não só com conserto de roupa, eu também fazia roupas, né? Comecei a desanimar porque você acaba se sentindo muito desvalorizada no seu trabalho. Quando você tem a sensação que você trabalha bastante, mas você tá sempre cobrando abaixo do que você gostaria de cobrar, você tem aquela sensação de que você trabalha muito e ganha pouco. Então isso vai desanimando, sabe? Por mais que você goste da profissão, por mais que você costure e goste de costurar, faça com muito carinho, com muito amor, mas isso vai desanimando. E foi o que aconteceu comigo, né? Chegou um ponto que eu comecei a repensar se eu continuava com a costura ou não. Mas como eu gosto muito dessa área de costura, é algo que eu faço não só pelo dinheiro, mas eu também gosto de trabalhar com isso, eu fui buscar meios de resolver, de estar trabalhando, mas me sentindo bem, satisfeita. Então fui estudar sobre vendas. Também a minha faculdade me ajudou muito. A parte de administração, sabe? Abre um pouco a nossa mente. E foi isso que eu fiz. E claro, não adianta você estudar sobre qualquer assunto, qualquer coisa, e você não aplicar. Você tem que estudar e você tem que aplicar aquilo que você estudou. Você tem que colocar em prática. Senão é só um estudo, é só um diploma. Então eu estudei para poder melhorar essa questão, né? Para poder estar melhorando a minha precificação aqui no ateliê. Criei uma tabela juntamente com a minha sobrinha. Quem acompanha aqui o canal já sabe
Quem é aluna também, né, dos nossos cursos, também conhece o nosso trabalho. E eu resolvi fazer uma tabela de preços. Fiz minha tabela de preços aqui do ateliê. Vou até mostrar para vocês essa tabela que eu usava aqui no ateliê. Peraí. Então, essa daqui foi a nossa primeira tabela que nós usávamos aqui no ateliê. Aí fizemos ela, porque eu dava preço de cabeça. A pessoa chegava aqui, eu trouxe uma bainha e tal para fazer. Aí eu dava aquele preço de cabeça. E aí vinha outra pessoa, às vezes eu dava outro preço. Também era uma dificuldade que eu tinha. E aquela insegurança. Então eu comecei a estudar precificação e tal. E montamos essa primeira tabela, que nos auxiliou muito, porque traz um profissionalismo, te dá uma segurança, você já tem ali um preço. Nós sabemos que o conserto de roupa é um pouco difícil de você dar um preço assim fechado, né? Por que eu digo isso? Porque às vezes é uma bainha, mas naquela bainha tem algum detalhe diferente de uma outra bainha, de uma outra calça. Então você tem que avaliar o conserto. Muitas vezes você tem que pegar a peça na mão, olhar, ver se você vai ter que desmanchar uma outra parte para poder costurar a parte que precisa ser costurada, para poder fazer o reparo que precisa ser feito. Nós montamos assim, a partir de... você tem que ter no seu ateliê, já vai aí uma dica para você tem que ter um valor mínimo para você cobrar, para o cliente já ter isso em mente. O conserto de roupa aqui é a partir de X valor. Eu só pego o conserto a partir de X valor para cima. Que aí o cliente já vai ter essa noção do teu preço, que vai ser a partir daquele valor para cima. Isso já vai ajudar bastante, porque o cliente ele já vai chegar sabendo que você cobra daquele valor para cima. Então ele já sabe que vai ser dali para mais e não para menos. Aí já quebra um pouco essa questão do medo de falar o preço. Isso já me ajudou muito. Inclusive, se você, eu não tenho tabela, quer adquirir uma tabela? Eu vou deixar o link das nossas tabelas de preço aqui abaixo do vídeo, tá? Você que tem dificuldade, não quer perder tempo fazendo precificação, são 3 tabelas de preço. Você adquirindo as tabelas, você tem como imprimir, usar aí no seu ateliê. E dentro você vai receber no seu e-mail ali o link do curso. Lá dentro eu explico como que você faz as atualizações da tabela. Então, se você tiver essa dificuldade, o link da tabela está aqui abaixo. Mas vamos para o vídeo, porque eu não vim aqui para ficar falando sobre as tabelas de preço. É porque tem a ver, então eu falei com você que tem dificuldade, mas vamos focar aqui no vídeo, né, no tema do vídeo. Eu tinha essa dificuldade de estar dando preço para o cliente, de estar aumentando o preço da minha tabela e passando esses preços ajustados para o cliente. Eu tinha vontade de aumentar o preço, porém eu ficava pensando, e se o cliente achar caro? Será que vai reclamar? Será que eu vou perder cliente? Era uma dificuldade que eu tinha, mas agora eu não tenho mais. E eu vou falar aqui para você coisas que eu fiz que me ajudou a estar vencendo isso. E o que eu fiz? Eu também mudei a minha mentalidade, porque tudo começa aqui. Se você não muda a sua mentalidade, a sua forma de pensar, entender o valor do seu trabalho, o valor do teu serviço, entender se você faz realmente um bom trabalho, porque você tem que também ter essa clareza, se você conserta bem a roupa, ou se você faz roupa sob medida, se você faz ela bem, um bom acabamento. E como que você vai saber isso? Você recebe muitos elogios e seus clientes gostam do seu trabalho. Você olha ali, você vê que está realmente um trabalho bem feito, sem falsa modéstia? Se sim, você sabe que você é uma boa profissional, que você faz ali bem o seu trabalho. Mas eu não sou, estou começando, ainda sou iniciante. Você vai melhorando o seu trabalho, é treinamento. É fazer, desmanchar, se for conserto, né? Você faz, desmancha, refaz. Se for roupa também, você vai fazer, vai errar, vai acertar. É o teste, é o treinamento. Quanto mais você costura, quanto mais você estuda sobre ali a costura e coloca em prática. Não adianta você estar assistindo uma aula,
se você estiver vendo um vídeo, de repente um tutorial pela internet, e você está assistindo aquela aula sobre determinada roupa, construção de roupa ou acabamento, mas você só assiste e deixa ali, você não pratica. Então, você tem que praticar. Então, a primeira coisa para ajudar você a estar aumentando o seu preço, do seu conserto, do seu ajuste, do seu serviço, está aumentando o seu preço do seu serviço de costura e perder esse medo do cliente achar caro ou de repente diminuir o número de clientes que você tem, é você mudando a sua mentalidade, você entender que você é uma profissional, que você entrega um bom serviço para o seu cliente, e isso já vai te dar uma confiança. E você vai poder saber assim, não, eu estou cobrando porque eu estou entregando um bom serviço. Mude a sua mentalidade em relação ao cliente. Por que eu digo isso? Muitas vezes, ainda que inconsciente, nós temos uma sensação de que o cliente está fazendo um favor para nós. Como se o cliente ele trouxe ali a roupa para estar consertando, para estar fazendo, e aquilo dali fosse um favor. Ai, que bom, ele trouxe uma roupa para consertar. Não, ele não está fazendo um favor para você. É uma via de mão dupla. Você está oferecendo o serviço que o cliente precisa e ele vai te pagar por esse serviço. Então, ele está precisando do seu serviço e você vai cobrar pelo seu serviço. Ele não está te fazendo favor. Você tem que ter isso muito claro na sua mente. Que o cliente não está te fazendo favor quando ele vem trazer uma roupa para você consertar, para você ajustar, fazer um pequeno reparo. Ele trouxe a roupa porque ele está precisando dos seus serviços. Esse é um ponto muito importante, mudar a nossa mentalidade. Entender que somos profissionais, para que você possa ter segurança na hora de estar cobrando o cliente, na hora de colocar preço no serviço de conserto, de roupa ou qualquer outro serviço que você faça, seja de costura e mesmo se não for de costura. Se você quer atualizar os seus preços, se você quer aumentar os seus preços, você precisa entender que você é uma profissional. Você precisa se ver como uma profissional, não como uma amadora. Deixa aqui nos comentários como você se enxerga hoje. Você se enxerga como uma profissional, como uma amadora, como uma iniciante? Deixa aqui nos comentários quais são as suas dificuldades. O que te trava? Qual é a trava que você tem? O que está te impedindo de cobrar o preço que você gostaria de cobrar pelos serviços que você oferece? E esse foi o vídeo de hoje. E se você chegou até aqui, escreve aí nos comentários mudança de mentalidade. Lembrando que o link da tabela de preço está aqui abaixo do vídeo. Se você quiser adquirir para estar usando aí no seu ateliê, você pode estar adquirindo, imprimindo e usando no seu ateliê. Talvez até ainda hoje, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!